Bruna, inclusive, volta aqui no telão do Cidade Alerta. Bruna, com muitas notícias e informações. Ontem ela acompanhou de perto, junto com o Luan Santiago, os desdobramentos de uma história que já começou misteriosa, né, Bruna? 3 pessoas mortas, cada uma em um cômodo de um apartamento. Esta é a família, a gente tem ali pai, filho e mãe, na ordem que está a imagem, da esquerda para a direita. E aí a polícia vai passando as informações para a Bruna ontem, olha, ferimento por faca, arma branca. E aí cada um tá num cômodo, não tem sinal de arrombamento, mas Bruna, 3 pessoas nessa história, infelizmente mortas. Será que não existe um quarto envolvido? Você me corrige se eu estiver errado, mas a polícia não descarta nada, nenhuma hipótese, é isso? Nenhuma hipótese, Léo Gomes. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalha, sim, com essa possibilidade de uma 4ª pessoa estar envolvida, então, nessa história. Essa história muito triste que chocou Curitiba e o Brasil, né? Todo mundo está falando disso nas redes sociais, todo mundo também está querendo saber a resposta e principalmente os familiares, né, dessas 3 pessoas, da Cláudia Furoyama, de 57 anos, do Marcos Furoyama, de 58 anos e do Rafael, o filho do casal, que estava no último ano da faculdade. Inclusive, Léo Gomes, a Cláudia, né, uma médica conhecida do município de Araucária, na nossa região metropolitana, e tudo começou justamente por isso, porque ela não apareceu para trabalhar na unidade básica de saúde em Araucária, levantou a suspeita, daí o cachorro começou a latir sem parar dentro de casa, e daí a história foi se revelando, né, infelizmente. A gente hoje, cedo, acompanhou a coletiva de imprensa da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu conversei com o delegado Ivo Viana, que está à frente, então, desse caso. A primeira entrevista dele, a primeira parte dessa entrevista, ele vai falar sobre a investigação, sobre essas perícias e tudo mais que a polícia ainda aguarda. Vamos ouvir o delegado Ivo Viana. A gente ainda depende de exames periciais, né, e que ainda não foram finalizados. Então a gente precisa aguardar isso, né, tanto os exames de necropsia, exames de material genético, exames em alguns objetos que foram apreendidos lá no local, né, para a gente poder entender melhor essa dinâmica e buscar algumas respostas que a gente ainda não tem. A gente está buscando também imagens lá do condomínio, né, para checar algumas possibilidades. Estamos verificando ali os dados de acesso, de entrada e saída do condomínio e nós vamos começar a fazer, né, as oitivas, tanto de eventuais familiares como de pessoas que, de alguma forma, tinham relação, né, com alguém da família. A primeira hipótese, né, que foi levantada de que o Marcos, então, teria tirado a vida da esposa, do filho e depois a vida dele mesmo. Isso já se confirmou? Ainda precisa esperar esses laudos? Então, é uma das hipóteses, né, que a gente leva em consideração, mas a gente não tem como confirmar ainda porque, né, como eu falei, a gente precisa do resultado desses exames periciais. Léo Gomes, quando a gente vai entrevistar a polícia, né, tem muitas perguntas que com certeza são as perguntas de quem está assistindo também. E uma dos questionamentos que nós fizemos ali ao delegado Ivo Viana é a respeito da cena, né, da situação ali, da cena do crime. Então a gente perguntou para o delegado a respeito disso e ele respondeu. Vamos ouvir. Eram 2 corpos, né, dentro de um cômodo, que aparentemente era o quarto principal, o quarto do casal, né? E um terceiro no quarto ao lado. Foram 2 armas brancas, né? Uma faca de gume liso, tipo essas de cozinha, né? Essa continha vestígios de sangue, né? E a gente também fez a apreensão de um punhal, né? Uma arma um pouco menor que estava ali também com alguns vestígios de sangue. Também vai ser submetido ao exame, né, de material genético para a gente saber ali de quem é o sangue que estava, ou de uma ou de mais pessoas, né, nessas armas. Léo Gomes, essa questão da dívida, tá? A polícia também tá percebendo isso, tá investigando isso. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Essa questão desse apartamento é um apartamento avaliado que fica ali na Guilherme Pusley, no bairro Água Verde, em R$650 mil. O apartamento que tá no 9º andar, né? Até hoje o nosso Jefferson Vaz, nosso repórter cinematográfico, levantou o drone ali na região para poder captar essas imagens desse apartamento. Esse apartamento era alvo, tá,
de uma disputa judicial. Então, o que a gente sabe é que o Marcos estava sendo alvo, então, dessa disputa judicial e, recentemente, ele perdeu esse imóvel, esse apartamento que a família morava, avaliado em R$650 mil, ele perdeu numa decisão da justiça. E, recentemente, o oficial de justiça foi lá, bateu, né, para, então, ter essa desocupação do imóvel. Isso tudo é muito difícil e por isso essa situação também está sendo investigada pela DHPP, o delegado falou também. Talvez possa residir aí uma das motivações, né, do crime, né? A gente precisa confirmar isso, né? Mas existe essa informação, né? E isso a gente foi inclusive pesquisado, né, na internet. A gente verificou que esse imóvel realmente foi levado a leilão, né? Então a gente vai agora tentar entender como que se deu esse processo, se era de conhecimento de toda a família, se todos sabiam, se era algo de algum deles, enfim, e verificar, né, se havia algum tipo de endividamento, alguma outra circunstância ali, né, que analisada em conjunto, talvez aí possa justificar, né, esse episódio, essa tragédia que aconteceu ontem. Mas como nós falamos no começo do programa, a hipótese de uma quarta pessoa envolvida nessa tragédia não está descartada pela Polícia Civil, pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Ivo Viana nos contou a respeito disso. Uma das coisas que a gente precisa definir é se teve ou não envolvimento de uma quarta pessoa, né? Que aí teria, né, alguém para a gente ir atrás, digamos assim, né? Se não tiver... se essa possibilidade for excluída, que é uma das hipóteses, a situação vai residir ali no âmbito familiar, que eram os três, né? Como os três estão mortos, o inquérito talvez lá na frente seja arquivado, mas isso, né, não é um impeditivo para nós, para esclarecer, né, de forma integral, completa, tudo o que aconteceu, porque a gente precisa dar uma resposta, né? O nosso trabalho aqui, além de investigação, é também dar uma resposta, especialmente para a família, né? Léo Gomes, então ainda há um inquérito policial aberto, ainda há investigação em andamento, ainda há a possibilidade de uma quarta pessoa envolvida nessa tragédia. Também a linha de investigação referente, né, a esse leilão, a esse imóvel que a família perdeu. Será que isso causou um impacto tão grande no Marcos e na família para acabar, né, com o vínculo familiar, para acabar com a vida dessas pessoas, né, infelizmente? Tudo isso está sendo apurado pela DHPP, estão em busca de respostas, pegaram as câmeras de segurança, vão continuar ouvindo testemunhas, moradores. Léo Gomes, os familiares deles lá de São Paulo, da família Furuyama, estão a caminho, devem estar aqui já, tá? Para poder, então, prestar ali os depoimentos para a polícia. Uma informação que eu ainda não dei, tá? Lembra que a gente estava comentando há quantos dias essas pessoas já estão mortas ali dentro? Eu recebi uma informação de que no domingo... Hoje é quarta-feira. No domingo, a Cláudia teria feito contato via WhatsApp com uma pessoa a respeito de uma entrega. Então, a polícia já trabalha com a hipótese da morte dessa família entre domingo e a terça-feira. Mas para uma resposta oficial, o que falta? Os laudos, aí a perícia, a polícia científica também trazendo respostas para a gente. E aí, Bruna e público de casa, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o que é fato até agora nessa investigação e que a polícia divulgou. Existiam pelo menos 2 quartos. Vítimas encontradas nesses 2 quartos, o casal, no quarto do casal, obviamente, o filho mais jovem, de pouco mais de 20 anos, no quarto dele. Estavam dormindo, talvez, muito provavelmente, o corpo foi encontrado ali, os corpos foram encontrados dessa forma, ferimentos com faca. Os vizinhos não viram barulho de tiro, até porque não há ferimento disso, não há sinal de pólvora, de cápsula, nada. Mas peraí, se existiu uma única pessoa que foi lá e feriu essas pessoas com a faca, não teria alguém agonizando, algum sinal de alguma briga, algo nesse sentido, algum grito? Imagine que existe uma única pessoa, que seja, por exemplo, Marcos, como a Bruna comentou, que é uma possibilidade que a polícia leva. Ele vai lá, por exemplo, mata a esposa ou mata o filho primeiro. Não vai ter barulho nenhum, ninguém vai perceber, ninguém vai tentar gritar, são cômodos, é parede com parede, ou seja, existe aí, uma pulga atrás da orelha da polícia que precisa esclarecer. Mas é aquilo, a Bruna sabe muito bem disso, você que acompanha o Cidade Alerta há tanto tempo, imagina e com certeza sabe, a cena do crime fala, os corpos estão ali e como eles foram encontrados, como a casa foi encontrada também. E eu diria uma coisa, quando a casa, né, Bruna,
quando o local do crime está muito organizado, isso também chama a atenção. Isso também é um ponto de atenção, porque a polícia já disse, olha, inicialmente não tem sinais de briga, né, Bruna? Mas isso também, o silêncio pode dizer alguma coisa. Com certeza diz, com certeza os peritos já bateram o olho ali, eles já perceberam muitas coisas que ainda não nos contaram, né? Que depende aí do laudo para aquela certeza, a resposta científica mesmo, né? Do que aconteceu. Mas você disse bem, não houve barulho, né? De grito, nenhum vizinho ouviu nada, não houve barulho de tiro porque foi com arma branca. E o que mais? Eu perguntei, quando a gente chegou ali com o delegado, eu perguntei assim, doutor, como é que estava a cena? Tinha muito sangue, né? Que apontava ali uma briga, uma luta corporal? Não tinha, era muito pontual do lado, né, ali ao redor de cada corpo. O que a gente imaginou, Léo? Que essas pessoas, né, as pessoas pudessem estar dormindo na hora, né? Então a gente tem tudo isso levado em consideração. Mas com certeza a polícia científica, o trabalho da perícia, esses laudos todos vão trazer essas respostas pra gente. Não há vestígio, então, de briga, a porta não foi arrombada, havia chave por dentro da porta, tá? Só que a gente sabe, né, que não existe crime perfeito. A polícia tá atrás, tá com câmeras de segurança, tá com as testemunhas, os depoimentos. Então, com certeza, em breve, a DHPP vai trazer aí uma resposta bem clara para tudo que aconteceu dentro daquele apartamento ali no Água Verde, viu, Léo? Tá certo, Bruno.